Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é um vídeo mais extra, mais uma vez, né? Para quem não me acompanha aí, eu faço basicamente duas frentes no meu canal, né? Eu faço questões, né? Uma questão por dia, atualmente estou fazendo. E no outro eu faço uma parte mais teórica, que atualmente estou em potenciação. E hoje eu vou jogar um vídeo extra. É um vídeo que eu já fiz alguns extras aqui, né? O último que eu fiz é para convencer vocês por que menos com menos dá mais. E dessa vez eu quero convencer vocês outra coisa, né? Convencer matematicamente. Para vocês entenderem um porquê que as coisas funcionam. E não só que elas funcionam. Não só admitir que elas funcionam e pronto. É muito importante que a gente comece a entender por que elas funcionam. Às vezes não vale a pena, às vezes é muito difícil a demonstração e tal, mas às vezes faz algum sentido. Então hoje eu vou te explicar por que você nunca pode dividir por zero, né? Eu acho que vocês já ouviram dos professores de vocês, né? E eles sempre falam, nunca divida por zero, você não pode dividir por zero. Tem professor que fala, primeira lei da matemática, jamais dividirás por zero. Enfim. Então hoje eu quero convencer vocês por que a gente não pode dividir por zero. Então vamos lá. Vamos começar do básico. Primeiro, a gente não pode dividir por zero, mas o zero a gente pode dividir por qualquer número, né? Então, por exemplo, ó, se eu pegar o zero e dividir por x, né? Lembrando que esse x não pode ser zero, né? Essa é a única obrigatoriedade que eu quero aí, né? Então o x não pode ser zero, o x diferente de zero. Vou até anotar aqui, ó. X diferente de zero. Porque senão não faz sentido o que eu estou fazendo, né? Então eu vou pegar o zero e eu vou dividir por um número qualquer. Isso pode acontecer, né? Ninguém fala para você que não pode. E de fato pode. Porque olha só, vamos supor que eu pegue zero e divida por um número. Isso tem que dar algum valor, né? E esse valor a gente sabe quanto é. Esse valor é zero, né? Sempre que eu pego o zero e divido por um número, dá zero. Mas vamos supor que fosse outro valor. Eu vou provar para vocês que dá zero, tá? Então, se fosse outro valor, seria um azinho, né? Isso daqui eu tenho uma equação. E sempre que eu tenho uma equação, eu posso aplicar a regra de equação, né? Por exemplo, ó, o x está dividindo, ele passa multiplicando. Certo? Então, olha só. Eu tenho que o zero é igual a A vezes x. Se o x é diferente de zero, a única forma desse valor dar zero é se o A for zero. Faz sentido? O único jeito de um número vezes outro dar zero é se um deles for zero, né? Se o x eu assumir lá no começo que não era zero, significa que o A precisa ser zero. É por isso, então, que zero dividido por qualquer número tem uma resposta. Essa resposta é zero. Fechou? Até aqui não tem nenhum problema, né? Até aqui não tem nenhum problema. Beleza. Vamos para o segundo agora. Vamos entrar de fato no problema. E se eu pegar um número e dividir ele por zero? Meus professores me falaram que não pode ser zero. Você não pode dividir, né? Enfim. Lembrando, mais uma vez, para fazer sentido, eu tenho que assumir que esse número é diferente de zero. Senão não vai dar certo, tá? Senão não entra no nosso exemplo, né? O nosso caso é um número qualquer dividido por zero. Não pode ser o zero, senão seria outro caso. Tá bom. Mas vamos supor que o professor não me falou isso. Ou eu não acredito nele. Então vamos supor que um número dividido por zero dê um valor. Vou chamar esse valor de B. Certo? Esse valor pode ser zero, não tem problema. Porque me falaram que não posso dividir por zero. Então vamos ver. Vamos ver agora. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Porque aqui eu tenho uma equação. Eu estou supondo que exista um valor de B quando eu divido qualquer número por zero. Estou supondo. Como é uma equação, o zero está dividindo, eu posso passar multiplicando. Opa! Qualquer número vezes zero, né? Eu tenho B vezes zero. Qualquer número vezes zero vai dar zero. Ou seja, para isso dar certo, o x teria que ser zero. Porque qualquer número vezes zero é zero. Só que eu assumi aqui embaixo, ó, que o x não pode ser zero. Ou seja,
Se o x não pode ser zero, se a resposta não pode ser zero, existe algum valor de b que faz essa equação não dar zero? Não existe. O b pode ser qualquer valor que você queira, ó. Se o b for 5, 5 vezes 0 é 0, o x dá 0. E eu não quero que o x seja 0. Ah, se o b for 1000, não dá, porque 1000 vezes 0 é 0. Não importa qual valor eu coloque no b, não importa qual valor eu coloque no b, o x sempre dá 0. Só que o x não pode dar 0, eu assumi que ele não era 0. Ou seja, se uma coisa precisa dar 0 e ele não pode dar 0, significa que não existe b possível. Não existe. Então não existe nenhum b que resolva essa equação. Não existe nenhum b que resolva essa equação. Ou seja, b é essa resposta, né? Ou seja, qualquer número dividido por 0 é b. Só que b não existe. Por quê? Porque não existe nenhum número que ao multiplicar 0 não dê 0. Sacou? Por isso, eu não posso dividir um número por 0. Não existe resposta. Só que daí, as coisas podem piorar um pouquinho mais. Que é o seguinte. Se eu pegar o terceiro caso, né? Que é dividir 0 por 0. Você pode estar falando, Johnny, agora eu já entendi que não posso dividir nenhum número por 0. Então aqui eu posso falar que não existe, né? Não, não pode. Porque no caso anterior, eu assumia que o x tinha que ser diferente de 0. Dessa vez não. Esse é o terceiro caso. É o caso quando o x é 0. Então perceba o que eu fiz. O que eu fiz foram 3 casos. No primeiro caso, é quando o denominador é diferente de 0. Isso daí funciona, dá certo. Sempre vai dar 0 a resposta. No segundo caso, é quando o numerador é diferente de 0. Isso não existe. Se o numerador for diferente de 0 dividido por 0, não vai dar certo, não existe resposta. E o terceiro caso é quando tanto o numerador quanto o denominador são zeros. Olha o que vai acontecer. Vamos supor que isso daqui funcione e que dê uma resposta, um valor qualquer, que eu vou chamar de C. Só para não ser o mesmo número, né? Só para não ser a mesma letra. Vamos supor que isso funcione e eu vou chamar de C. Beleza. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz. O 0 está dividindo, passa multiplicando. Olha lá. Pergunta. Qual é o valor de C para C vezes 0 dá 0? Aí você pode estar falando assim, tanto faz. Porque olha só. Sei lá, se o C for 5, 5 vezes 0 dá certo. Se o C for 1000, não importa. Porque 1000 vezes 0 dá 0. Diferente do anterior, no anterior o B não podia ser nenhum número. Nenhum número dava certo. Dessa vez não. Dessa vez qualquer número dá certo. Percebe a diferença? No de cima nenhum número dava certo. Nesse, qualquer número dá certo. É por isso que 0 sobre 0 a gente chama de indeterminação. Indeterminação. Uma indeterminação é quando existem infinitos resultados. Então perceba o que aconteceu aqui. Perceba o que eu fiz. No primeiro, eu peguei o 0 e dividi por um número qualquer que não seja 0. E eu descobri que existe uma resposta. E essa resposta sempre é 0. Então 0 dividido por qualquer número sempre dá 0. Na segunda, eu peguei um número qualquer que não é 0 e dividi por 0. Supondo que tivesse uma resposta, eu percebi que não existe resposta possível. Ou seja, qualquer número dividido por 0 não existe. Ou seja, jamais dividirás por 0. Agora, se fosse 0 dividido por 0, você ia falar, ou tá no primeiro caso ou tá no segundo. Lógico que não. Pelo contrário. Supondo que essa resposta existisse,
a gente percebeu que essa resposta pode ser qualquer número, ou seja, existem infinitas respostas. E sempre que existem infinitas respostas, a gente chama de indeterminação. Inclusive, para quem quiser ir para a faculdade, em matérias que vai ter cálculo, por exemplo, vocês vão trabalhar muito com indeterminação, quando for falar lá de limite, por exemplo. Então é muito importante que você entenda a diferença entre não existir e uma indeterminação. Gente, estão convencidos? É isso que eu queria trazer para vocês. Vejo vocês aí num próximo vídeo. Talvez num vídeo extra, talvez num vídeo de teoria, talvez num exercício. Espero que vocês tenham entendido o que aconteceu aqui. Um beijo para vocês e tchau!